Bem, senhoras e senhores deputados, damos assim início a esta nossa reunião de hoje, 29 de março, dividida em duas partes, que a primeira parte é a audição da senhora Presidente do Conselho Metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa, a doutora Carla Tavares, a quem saúde e agradeço a disponibilidade para hoje estarem connosco, e o senhor Secretário Executivo também, uma saudação também especial. Carlos Humberto Carvalho. A primeira audição é no âmbito dos requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre o processo de aprovação da proposta de lei 42 e depois um segundo, que será o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre o funcionamento da Transportes Metropolitanos de Lisboa e da Carris Metropolitana. E depois a segunda parte será a nossa reunião. Portanto, vamos tentar fazer isto de forma correta, mas também célere, e desejando a todos votos de boa reunião, começo por dar a palavra para este primeiro requerimento ao Grupo Parlamentar do PSD, a quem apresentou o requerimento, ao que lhe dou 5 minutos para a intervenção. Se o cronómetro não funcionar, eu farei sinal com o dedo, irei fazer o controle pelo meu telefone, está bem? Então, dou-lhe a palavra, Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados e aos nossos convidados, em particular ao Sra. Presidente Carla Tavares e, desculpe, vim designá-lo assim, ao Sr. Presidente Carlos Humberto, que eu conheci nessas funções e, uma vez Presidente toda a vida. É um gosto ter-vos aqui connosco e, francamente, é assim, era melhor, e o que seria bom é que estivéssemos aqui a discutir as alterações, entretanto, ocorridas no desenho das NUTS 3, das NUTS 2, antes delas ocorrerem, porque aí teríamos tido tempo para perceber o que é que ia acontecer, qual era a opinião da área metropolitana de Lisboa. Neste momento estamos aqui a falar numa altura em que essas alterações já estão consumadas, já passaram da PPL 42 à Lei 24A e o Eurostat já acolheu as propostas feitas pelo governo português. Há duas NUTS 2 a mais em relação àquilo que havia, que já estão criadas. Elas não têm já efeitos, mas já são irreversíveis, vamos dizer assim. Daqui até 2028 continuaremos a operar como era habitual e a partir de agora, a partir de 28, tudo vai mudar. Nós chamámos aqui uma série de entidades, aliás, já ouvimos inclusive a senhora Ministra na semana passada sobre este assunto, depois de ouvirmos todas as comissões de coordenação do desenvolvimento regional, procurando saber o que é que, no fundo, vai acontecer depois deste processo, que já é reversível, o que é que vai acontecer e, de alguma maneira, quem fica a ganhar com estas alterações e quem fica a perder com estas alterações, que é o aspecto fundamental, naturalmente na perspectiva de, sobretudo para aqueles que ficam a perder, de tentar perceber o que é que se pode ainda fazer para mitigar essa perda que alguns têm, uma perda que é absoluta ou relativa, mas que inevitavelmente acontece, porque quando se mexe nas fronteiras de um território para salvar alguns municípios, de alguma maneira vamos enterrar outros. Pronto. E é um bocadinho esta contabilidade que nós gostaríamos de saber, de estar aqui de fazer, de uma certa maneira, e depois de perceber o que é que no âmbito da área metropolitana de Lisboa, porque é esse o objeto desta nossa audição, o que é que já se está a pensar, certamente que já estão a pensar nisso, o que é que se está a pensar fazer para mitigar alguns destes efeitos negativos que a PPL 42 trouxe e que já estão, repito, que já são neste momento irreversíveis e que, portanto, não vejo como possam voltar atrás, mas era essa a primeira questão que, aliás, fica já no ar. O que é que me parece claro neste momento, julgo que a todos nós? A área metropolitana de Lisboa vai passar a ter duas NUTS 2, em vez de uma só. Não é? Uma a norte do Tejo e uma a sul do Tejo. Em princípio, digamos assim, é absolutamente inevitável que aquela que fica acima do Rio Tejo ultrapasse em muito a média de PIB per capita europeu, ou seja, passa acima dos 100%. De uma certa maneira, portanto, sabemos que para aí não vai haver mais fundos de convergência. Na parte de baixo,
assim, a sul, na margem esquerda do Rio Tejo, o conjunto dos municípios, a expectativa é que, e é esta também outra questão que deixo já no ar, é que este conjunto de municípios apresente indicadores de desenvolvimento que fiquem seguramente ali à volta dos 75, espero que um pouco abaixo, para que esta região possa beneficiar de fundos de convergência, que no fundo foi aquilo que explotou este processo todo. E queria também confirmar esta ideia, porque neste caso, se noutros casos é relativamente fácil fazer contas, neste não é fácil fazer contas, porque neste momento o INE estava a fazer as estatísticas para o conjunto da área metropolitana. Ou parti-la a meio, nós não temos a certeza absoluta do que é que acontece a uma parte e à outra, em termos de PIB per capita, de comparação com o PIB per capita europeu. E queria saber se já há indicações sobre isso, se já enfim, pegaram em alguém que fizesse umas contas, que olhasse para os PIBs. É possível, digamos assim, fazer uns apanhados, mas não é possível ter a certeza neste momento. E era bom, pelo menos, termos uma ideia se realmente a região da Península, a Nova NUTS 2, da Península de Setúbal, vai, de facto, ficar abaixo dos 75 ou entre os 75 e os 100. Eu, francamente, não consigo saber, não consigo ter a certeza disso. E, de alguma maneira, última parte da nossa questão, é que, assim, a área metropolitana de Lisboa não tem só Lisboa, Oeiras e Cascais, mais os concelhos da margem sul. Tem uns outros concelhos, aliás, que alguns dos presentes nesta sala conhecem bem. Tem Vila Franca de Xira, enfim, na Zona Norte tem Mafra, Odivelas, há uma série deles, que alguns aqui conhecem bem melhor do que eu, que também são mexidos com esta alteração. E, de tal maneira, assim, ao pôr estes concelhos ao pé daqueles que claramente são os mais ricos deste grupo, inevitavelmente os fundos comunitários que para lá irão, a partir de 2028, vão ser praticamente nulos. O que é que se está a pensar fazer sobre isso? Muito obrigada, é Sr. esta Deputado. a questão que nós temos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra por 5 minutos à Sra. Presidente, doutora Carla Tavares. Muito obrigada, muito bom dia. Naturalmente, um cumprimento muito especial à Sra. Presidente da Comissão e um cumprimento muito especial a todas as senhoras e os senhores deputados. Sr. Deputado, tentando ser breve, 2 ou 3 notas relativamente a este processo. Bem, recordar algo que os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados conhecem seguramente bem melhor do que eu, porque até 1 de fevereiro de 2022 o Governo português era o prazo limite para formalizar junto do Eurostat a proposta de ajustamentos relativamente às unidades territoriais estatísticas. Nessa altura, e também todos estaremos recordados, por não sendo possível reunir a concertação territorial, porque não tínhamos governo em funções, foi pedido para o governo português pronunciar a área metropolitana de Lisboa. A área metropolitana de Lisboa pronunciou-se favoravelmente. E, em novembro deste ano, queria dar-vos a data com precisão, 19 de novembro de 2022, desculpem, foi solicitado pela Associação Nacional de Municípios, a área metropolitana de Lisboa, parecer relativamente à proposta de lei. E nós respondemos de imediato à Associação Nacional de Municípios, dando nota, foi solicitado pela Associação Nacional de Municípios, dando nota que na reunião da semana seguinte estaríamos em condições de nos pronunciar sobre a matéria. E por isso este é o fio da história no ano 2022 relativamente a este processo. Resulta também, acho, como todos conhecemos, de uma vontade expressa dos 3 partidos políticos com maior representatividade autárquica, aliás, fez parte dos 3 compromissos eleitorais nos diversos momentos de candidatura legislativa, e neste momento é isso que está em cima da mesa, ou seja, como o Sr. Deputado disse muito bem, o Governo português formalizou junto da entidade europeia que já validou esta proposta. Também é acho claro para todos que não é líquido ao dia 2, só com o apuramento dos dados mais finos sobre o ponto de vista estatístico, é que será possível perceber se de facto a Península de Setúbal conseguirá beneficiar no próximo quadro comunitário, porque é disso que falamos, já não falamos deste quadro comunitário, falamos do próximo quadro comunitário, se os dados estatísticos apurados permitirão de facto beneficiar de um pacote de fundos comunitários mais interessante para a Península de Setúbal, e depois, naturalmente, hão de abrir os processos relativamente já
já ao quadro comunitário seguinte e, nessa altura, por vontade dos protagonistas que estejam na altura em funções, e dificilmente serão os mesmos no contexto autárquico, naturalmente nos empenharemos, com certeza absoluta, para, junto do governo português, exatamente o mesmo que aconteceu ao longo de todo este processo da constituição das duas NUTs e por essa via também das comunidades intermunicipais, naturalmente que os protagonistas acompanharão todo o processo e se empenharão junto do governo da altura em, se fizer sentido e fazendo sentido, propor outros ajustamentos no contexto da área metropolitana norte. E por isso este foi o processo, foi um processo que, com a conjuntura que vivíamos no mês de janeiro, peço desculpa, foi de facto formalmente consultada a área metropolitana, que se pronunciou. Volto a referir que houve um pedido formal de parecer por parte da Associação Nacional de Municípios, a área metropolitana de Lisboa, em novembro, por isso antes ainda de o documento entrar na Assembleia da República, pelo menos daquilo que tenho conhecimento e que tivemos oportunidade de acompanhar. Agora, é um bocadinho como o Sr. Deputado diz, e não posso deixar de concordar consigo, não vamos lá por achódromo, e os dados apurados junto do Eurostat são os dados que são determinantes, independentemente, naturalmente, de um trabalho extraordinário que o INE faz relativamente ao apuramento de dados estatísticos. E é esse mesmo apuramento de dados que vai permitir perceber no próximo quadro comunitário onde se situará a região de Setúbal e a Península de Setúbal e depois no futuro, naturalmente, já para 2034, salvo erro, então, para um próximo processo, estaremos em condições de, seguramente, como já referi os protagonistas da altura, proporem as alterações que parecerem relevantes relativamente ao contexto da área metropolitana norte, porque é disso que se trata e que o Sr. Deputado referiu. E, portanto, é um processo que também, como já foi dito, está terminado. Teve o envolvimento da área metropolitana desde o início do processo de apresentação de candidatura, que terminava, como disse, a 1 de fevereiro de 2022, e é com total otimismo, serenidade e tranquilidade que encaramos, naturalmente, o processo que virá resultante do apuramento dos dados estatísticos. Permitam, e não posso deixar de o referir, porque, estando Presidente da área metropolitana, não deixo de estar Presidente de uma Câmara Municipal, neste caso da Câmara Municipal da Amadora. E acho que o que vou dizer expressa aquilo que também é uma preocupação que tem sido partilhada nos conselhos, nas reuniões do Conselho Metropolitano, que este processo, em momento algum, desagregue a área metropolitana de Lisboa. A área metropolitana de Lisboa tem uma importância muito significativa no contexto da região e para o país, naturalmente. Sabemos bem que falamos de um território onde vivem 2.900.000 pessoas, cerca de 30% da população em 3% do território, e também olhar para este diploma, para esta lei, com a tranquilidade que ela própria nos transmite relativamente a este processo e que salvaguardou, mesmo relativamente à constituição das comunidades intermunicipais, em momento algum, e isso parece muito pertinente e muito importante, os municípios podem deixar de estar na área metropolitana de Lisboa, independentemente da constituição das CIMs. E por isso penso que, face ao que eram os caminhos políticos que tinham sido traçados, volto a referir, por os três partidos com maior representatividade neste contexto destas 18 autarquias e face àquilo que anteriormente, que este processo não começou em 2022, tinha vindo a ser discutido pelos partidos, pelas autarquias, é normal que estes processos sejam processos discutidos e participados, está cumprido esta fase daquilo que desde 18, 19, já não tenho bem presente, sensivelmente, todos nos propusemos fazer relativamente à Península de Setúbal. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. E agora entramos na ronda única e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. 3 minutos, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, a Presidente Carla Tavares, o Sr. Secretário Executivo, Carlos Humberto. É um prazer vê-los aqui. Vou tentar falar rapidamente, porque 3 minutos passam-se num foguete. Como o Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo referiu no início, portanto, isto é uma situação que
esta Comissão vem a ouvir sucessivas entidades, sobre a qual a Comissão vem a ouvir sucessivas entidades. E, na realidade, há aqui alguns aspectos que correspondem à preocupação inicial do PSD, mas que, aos dias de hoje, está completamente ultrapassada. Era o facto de preocupação incidir sobre uma proposta de lei, que era a 42, e hoje nós estamos com uma lei, que é a 24, devidamente aprovada e em vigor, depois de ouvirmos todas estas entidades e, agora mesmo, a senhora Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, e ainda bem, a pessoa devidamente, eu diria que é o polo da entidade e do território que é abrangida por esta decisão, dizer que este processo foi um processo com uma longa maturação, que teve o acordo da área metropolitana de Lisboa. Nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir, entre outras entidades, a Associação Nacional de Municípios e ouvir algumas preocupações expressas, desde logo, por o Sr. Presidente da Câmara de Mafra, que, tendo assento na área metropolitana de Lisboa, considera que isto não pode ser um processo terminado, porque, efetivamente, há ainda um desequilíbrio, e também foi referido pelo Sr. Deputado que apresentou o requerimento, há um conjunto de municípios que, entre os ricos e os pobres, chamemos-lhe assim, ficam claramente do lado dos mais pobres. E ninguém quer ser mais pobre, todos querem ser mais ricos. Assim sendo, acho que este foi um primeiro passo, talvez o mais difícil de todos. Lembro que, no início da década de 2000, a área metropolitana perdeu um município, e perdeu um município rigorosamente pelas mesmas razões que agora vai haver esta alteração, e que foi o município de Azambuja. Só que aí, nessa altura, houve aquilo que a senhora Presidente aqui referiu como uma preocupação, e muito bem, que isto não desmembre a área metropolitana. Pronto. A criação de NUTs não venha a desmembrar a área metropolitana, e venha, antes, pelo contrário, a potenciar, isso sim, o desenvolvimento dos territórios com menos condições. Assim sendo, eu diria que, ainda bem que avançámos para este processo, poderia ter sido feito de outra maneira, mas não foi, e daqui para a frente, e até com base naquilo que vierem a ser as estatísticas produzidas pelo INE, nós teremos a oportunidade, portanto, de perceber exatamente as implicações que isto terá na capacidade de gestão de cada um destes territórios. O que se pretende é que ela seja uma vantagem, que aumente essa mesma capacidade e que, na realidade, toda esta região que tem características especiais venha a ser uma região que, não sendo isolada pela sua diferenciação positiva, seja uma região de referência no contexto nacional. É só. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Ao Grupo Parlamentar do PSD, dou a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, naturalmente cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Metropolitano, da Área Metropolitana de Lisboa, agradecer-lhe por estar aqui e por, de alguma maneira, partilhar connosco esta discussão que o PSD, com o requerimento que apresentou, proporcionou a esta comissão, e devo dizer, também por comentário àquilo que agora mesmo disse o representante do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, que é certo que o processo, pelo menos o processo legislativo, terminou, mas em primeiro lugar, cabe-nos a nós fiscalizar a todo o momento, e, portanto, que nem que não fosse por isso, valeria a pena. Agora, não deixa de ser reforçar aquilo que nós dizemos desde o início, que o facto de só estarmos a ouvir estas entidades, por requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, depois do processo já ter terminado, prova que, eventualmente, o processo não foi conduzido da maneira que nos faça mais sentido, porque foi demasiado rápido, incompreensivelmente não contou com os inputs de todos os envolvidos, nomeadamente os municípios. E isto é realidade, é de lamentar. Ainda assim, nem que não seja por uma questão de fiscalização, importa-nos perceber
com quem de direito e com quem representa, nomeadamente aqui a área metropolitana de Lisboa, exatamente os contornos desta mudança e o que é que isto implica. E também, já agora, queria, aproveitando para entrar já nas perguntas, que não tenho muito tempo, esta ideia de que o processo, até junto da área metropolitana de Lisboa, está terminado e que, sem prejuízo, como disse a Sra. Presidente, pensar depois nas alterações que possam vir na próxima alteração, a verdade também daquilo que nós temos acesso, inclusive nas atas do Conselho Metropolitano que ocorreu em novembro, aquele mesmo onde a Sra. Presidente fez menção de que tinha sido pedido o parecer da Associação Nacional de Municípios e a AML entendeu que não devia pronunciar-se remetendo para uma resposta que já tinha dado anteriormente em fevereiro, na altura da questão do Eurostat, mas, no entanto, e eu tenho aqui a ata à minha frente, fez parte daquilo que foi deliberado por este Conselho Metropolitano, que decide não se pronunciar sobre esta proposta, tendo em conta as diversas opiniões manifestadas pelos seus membros. Já agora, primeira pergunta, queríamos perceber um bocadinho melhor dos 18 municípios, compreendemos os da Península de Setúbal, portanto, excluindo esses, que pronúncia foi esta e o que é que se manifestaram, quais são uma vez que não tivemos a oportunidade de ouvir deles, quais foram as questões que manifestaram, mas também diz que solicitar ao Sr. Primeiro-Ministro reunião para a abertura do processo de discussão e trabalho com a AML sobre a reunião. Significa isto que o que decorre desta... Aliás, é claro que na própria ata, que mereceu aprovação unânime pelo Conselho Metropolitano esta alteração relativa à Península de Setúbal, embora já então com reservas, e estou a citar, a respeito da necessidade de alargar as soluções que incorporam maior coesão intrarregional aos municípios da margem norte do Tejo, com disparidades de desenvolvimento social e económico. Portanto, isto já consta da ata do Conselho Metropolitano de novembro, não estamos nós aqui a trazer nada de novo, foram os municípios que o disseram, aliás, que, como sabemos, representam diversas forças políticas e tem a ver, naturalmente, com as assimetrias que todos eles também acharam que sim, já era uma questão mais antiga, acharam que devia ser alterado para poder resolver na Península de Setúbal, mas que não deixa de ser identificado e de constar em ata que foi decidido por todos, que era preciso também começar já a olhar para as assimetrias dos municípios da região norte da Grande Lisboa. Já me está a mandar terminar, Sra. Presidente. Desagradável. Peço desculpa, vou já terminar. E, portanto, perante isto, a verdade é que, para nós, isto não corresponde à ideia de que o processo ficou finalizado. Ele não ficou, porque a própria AML, na sua deliberação, define que agora se inicia com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Governo esta discussão. Portanto, o que queremos perguntar é, a AML já reuniu com o Governo sobre esta matéria, o Governo, na altura, aliás, já em fevereiro, pronunciou-se sobre como é que ia tratar estas assimetrias na margem norte. Nós também não queremos que isto, justamente como diz, desagregue a área metropolitana de Lisboa, que é uma mais-valia, mas não podemos deixar de alertar aqui que, se não forem tidas em conta estas preocupações, este Conselho Metropolitano pode estar a fazer exatamente isso. E nós não podemos ser coniventes com isso, e é isso que queríamos ouvir da Sra. Presidente. Peço desculpa, Sra. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Dra. Carla Tavares e o Dr. Carlos Humberto. Agradeço a vossa disponibilidade e a vossa presença aqui nesta audição, que de facto não podemos ignorar que devia estar a acontecer antes da aprovação desta PPL, porque obviamente se cumpríssemos de facto as regras pelas quais devia reger um Estado de Direito, esta audição estava a ocorrer dentro de um processo de especialidade e não, obviamente, depois da lei propriamente existir. Isto não aconteceu, o Governo decidiu fazer este processo e esta desagregação desta criação destas NUTs desta forma, um bocadinho de um processo que nós já aqui qualificámos que foi um bocadinho uma atrapalhada, porque de facto não foram pedidos todos os pareceres, todos os contributos que deviam ter sido e de facto nós não podemos concordar com este tipo de processo. Dito isto, e isto mais uma vez independentemente da bondade ou não daquilo que se estava a pretender criar, e por exemplo no caso da Iniciativa Liberal nós temos defendido que de facto esta desagregação da Península de Setúbal faria sentido, principalmente por causa dos indicadores. Já aqui foi referido, nós de facto não temos indicadores desagregados da Península de Setúbal e sabemos que existe de facto uma assimetria entre estes concelhos da Península de Setúbal para os concelhos da margem norte.
e principalmente que a Península de Setúbal tem sido, por esse motivo e por esta agregação aos concelhos da Margem Norte, bastante prejudicada também no acesso a fundos que podiam ter contribuído para um maior desenvolvimento desta região e que, de facto, não tem acontecido nos últimos anos. E o que temos hoje é que temos uma Península de Setúbal que tinha tudo para ser melhor do que aquilo que é hoje e, de facto, tem sido prejudicada. Portanto, em primeiro lugar, eu gostava de perceber se concordam com esta forma como isto foi feito, se isto é um processo certo, principalmente para que isto não se volte a repetir. Isto não pode ser feito desta maneira, se voltar a optar por desagregações destas, concordam com este tipo de processo. Depois perceber se acham que, de facto, esta desagregação é justa, se isto faz sentido, se garante, e principalmente se garante a coesão territorial. E gostava de perguntar também, já para tentar não me alongar, porque já aqui também foi referido, de facto, algumas críticas dentro do Conselho Metropolitano e da área metropolitana de alguns municípios da Margem Norte, nomeadamente as críticas feitas, por exemplo, pelo Presidente da Câmara de Mafra, que também é o Vice-Presidente aqui do Conselho Metropolitano, que de facto disse que para resolvermos o problema da Península de Setúbal esquecemos-nos dos concelhos mais pobres da Margem Norte do Tejo, e porque de facto a Margem Norte do Tejo não é só Lisboa, Cascais e Oeiras, e sugeriu, e há aqui uma sugestão, e é isto, e a minha pergunta é sobre esta, se no âmbito destas críticas, se faria sentido ou não que estes concelhos, que estes 6 concelhos mais pobres da Margem Norte também tivessem uma NUT própria, porque existem críticas nestes sentidos, portanto, em vez de termos 2 NUTs na AML, teríamos 3, portanto, gostava de lhe perguntar qual é a vossa opinião, como é que vem esta eventual, uma possibilidade de haver aqui mais uma desagregação, mas também, ao mesmo tempo, perguntar se quando fazemos este tipo de desagregações, não corremos o risco, nesta fase, de estar um bocadinho a retalhar o país sem qualquer fio condutor aqui para responder aqui a algumas pretensões políticas. Portanto, eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar a Sra. Presidente da área metropolitana, o Sr. Secretário-Geral. Queria, sobre a questão que estamos aqui em discussão, dizer o seguinte. O problema com o qual estamos confrontados relativamente à Península de Setúbal em concreto, porque é a questão também aqui referente, ela resultou de uma alteração na altura do governo do PSD-CDS, em que extinguiu a NUT 3, e o facto de não haver dados estatísticos específicos para a Península de Setúbal resulta dessa decisão. Aliás, nós na altura chamámos e alertámos logo para o problema, que seria de facto bastante prejudicial para a Península de Setúbal e que fazia todo o sentido a manutenção da NUT 3. Estamos também confrontados, naturalmente, com as questões depois que se prendem com, e que está associado, que se prendem com o acesso aos fundos comunitários. E consideramos que deveria ser encontrada uma solução que, de certa forma, que não prejudicasse a Península, mas tivemos desde sempre preocupação, porque sabemos que mesmo dentro da margem norte do Rio Tejo, do conjunto dos municípios que integram a área metropolitana de Lisboa, há situações que também são distintas. E a realidade de Lisboa, podemos dar estes exemplos dos concelhos de Lisboa, Cascais e Oeiras, é diversa das realidades dos demais concelhos. E que esse olhar também, aliás, que esta realidade também exigia um olhar particular. Há aqui uma questão que para nós sempre foi muito importante, que é esta alteração, quer a reposição, quer da NUT 3, quer as alterações em sede de NUT 2, naturalmente, e na nossa opinião foi algo que sempre expressámos, porque consideramos que é importante a manutenção da área metropolitana de Lisboa e que haja de facto uma estratégia e do ponto de vista do desenvolvimento estratégico desta área, que seja pensada naturalmente, tendo em conta também esta integração e esta agregação, sempre nos pareceu que isto é algo que se deve manter. Agora, do ponto de vista da organização territorial, naturalmente,
pode ser uma, e o que se prende com a NUTS 3 e a NUTS 2 pode ser outra. Mas isto para dizer o quê? Porque a questão da NUTS 3 da Península de Setúbal, todos os aspectos são questões que há muito têm vindo a ser suscitadas, quer do plano das autarquias, quer do plano que tem vindo a ser suscitada pelas autarquias, mas também pelo conjunto de intervenientes na própria Península, e que há muito era colocada como uma reivindicação. Obviamente consideramos que no quadro destes processos deve ser promovida a auscultação e naturalmente deve ser alargado o seu debate, e entendemos que a forma como o processo decorreu na Assembleia da República não permitiu de facto essa auscultação. Mas queria aqui deixar esta referência para a importância que é de poder potenciar do ponto de vista do desenvolvimento as diversas regiões, e que naturalmente que não haja aqui a penalização nem qualquer tipo de discriminação relativamente à Península de Setúbal, mas consideramos, vou terminar, Sra. Presidente, que consideramos, que já aqui fiz referência, que de facto do ponto de vista do território faz sentido, como é óbvio, a manutenção da área metropolitana. Aliás, nós até defendemos que a área metropolitana de Lisboa deve evoluir para a autarquia, inclusivamente com um conjunto reforçado de intervenções e de competências que possa evoluir inclusivamente para a autarquia metropolitana. Aliás, temos apresentado essa proposta ao longo dos anos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, 4 grupos parlamentares a 3 minutos, terá até 12 minutos para a sua intervenção. Até. Sra. Presidente, muito obrigada. Vou tentar também ser o mais sintética possível relativamente às questões colocadas. Bom, permitam-me, de facto, e aqui já foi dito também, os primeiros processos às vezes são sempre os mais difíceis, e falamos de facto de um primeiro processo relativamente às NUTS e às duas CIMs, não é? Não consigo olhar para as NUTS sem falar das CIMs, porque elas estão ligadas no processo, relativamente a esta nova nomenclatura e esta nova organização. E ter-se feito este caminho e estar-se a fazer este caminho não é em nada impeditivo que os protagonistas autárquicos, numa próxima abertura de candidatura junto do Eurostat, junto com o governo da altura, entendam fazer outros caminhos relativamente à constituição de outras unidades territoriais no contexto da área metropolitana de Lisboa. Porque eu acho que há aqui uma questão que é importante termos presente. O processo não abriu agora, o processo fechou no dia 1 de fevereiro de 2022. Agora, estarmos envolvidos numa discussão que é sempre positiva e construtiva, naturalmente, de vamos separar mais, vamos criar mais uma NUT, é uma não questão neste momento. Por isso, porque o processo fechou, encerrou no dia 1 de fevereiro, e volto a dizer, daquilo que tive a oportunidade de acompanhar, estando também em funções autárquicas nos últimos anos, espelha na totalidade aquilo que foi a vontade dos 3 partidos com maior representatividade nas autarquias. Depois a senhora deputada Joana pergunta, bom, o processo está finalizado? Não de todo, está este processo finalizado. Com certeza que sim. Não seria correto da minha parte dizer, bom, mas nós vamos fazer aqui uma grande reflexão, porque não estava a ser verdadeira, nem séria. Vamos fazer agora uma grande reflexão na área metropolitana de Lisboa para alterar este processo. Não vamos, porque o processo está encerrado. Como bem já aqui foi dito, inclusive já foi validado na Europa, e por isso é um facto consumado neste momento. O que nenhum de nós que está nesta mesa sabe neste momento é se de facto relativamente à Península de Setúbal e ao próximo quadro comunitário vai ou não beneficiar de facto da Península de Setúbal. E isso nenhum de nós que está aqui sentados consegue dizer, porque não temos naturalmente dados, nenhum de nós, os senhores deputados, e o senhor deputado também colocou, o senhor deputado também, bom, mas vamos fazer estudos, mas os estudos são os do Eurostat, são esses que são válidos, e as unidades estatísticas criadas para, na altura da negociação e da abertura do quadro comunitário seguinte, podermos naturalmente avaliar todo este processo. E, senhora deputada, também dizer-lhe muito abertamente, o Conselho Metropolitano é uma mesa de consensos, de trabalho conjunto entre 18 municípios, de procura, e eu acho que o tema que vamos discutir a seguir na Comissão, que vamos abordar a seguir na Comissão, é bem a prova disso. Nós nunca teríamos conseguido fazer o caminho que fizemos, com todas as questões que ainda temos para melhorar, com todos os desafios, se não o tivéssemos
tivéssemos feito em conjunto era manifestamente impossível e, por isso, não é um fórum de confronto político. É um fórum de encontrar sempre e a cada momento todos e os melhores consensos que salvaguardem cada um dos territórios autárquicos e, naturalmente, salvaguardem no seu todo a área metropolitana de Lisboa. E por isso, e não querendo, sabendo nós e tendo consciência que um parecer menos positivo relativamente ao processo em nada beneficiaria a Península de Setúbal e nós nunca o faríamos, nenhum dos senhores autarcas. E sei bem que nenhum dos meus colegas, independentemente do partido que representamos, e como a senhora deputada o referiu, o faria. Por isso entendemos não dá parecer, porque também temos consciência que ir misturar o que nesta altura, não vou discutir a pertinência agora, mas o que neste momento não é misturável, porque não está em cima da mesa, porque o momento de formalização por parte do governo português encerrou no dia 1 de fevereiro e ia criar ruído demasiado neste processo que não fazia, do nosso ponto de vista, de sentido criar. E foi por isso mesmo que não houve parecer junto da Associação Nacional de Municípios e foi isso que comunicámos, quer ao Gabinete da Sra. Ministra também, quer ao Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Mas nada disso impede que, relativamente ao próximo processo, 2034, imagino eu, seja aberta novo trabalho e seja aberta nova discussão. Neste momento, saberão, por certo, melhor do que eu, não estamos em momento de processo de apresentação de novas candidaturas, o que não é impeditivo que se vá conversando com o governo português relativamente ao futuro, depois de 27, naturalmente. E volto-lhe a dizer, acho que temos todos consciência que nem os protagonistas autárquicos, no momento, serão os mesmos, seguramente, por via da limitação de mandatos e bem a que estamos obrigados no exercício das nossas funções. Depois, se concordamos com o processo, naturalmente que sim, com este processo que está a decorrer, todos nós, pelo menos, eventualmente, peço desculpa à senhora deputada da Iniciativa Liberal, mas todos nós que estamos sentados a esta mesa, eventualmente com exceção da senhora deputada Joana, estamos comprometidos com o processo que está a acontecer, porque os nossos partidos também assumiram os três esse mesmo compromisso e, por isso, obviamente que concordamos com este caminho que está a ser feito, quer em particular, e aqui a senhora deputada Paula também o referiu, relativamente à Península de Setúbal. Por isso, concordamos com o processo, achamos que o processo faz sentido, não sabemos o que é que no fim da linha vai acontecer, isso já disse e todos também concordamos. Temos uma preocupação que já referi também relativamente ao facto de manter uma coesão territorial no contexto da área metropolitana de Lisboa, e foi, não escondo, com satisfação que eu acho que todos vimos isso vertido depois no quadro legal, e eu acho que isso é determinante para o país, é absolutamente determinante para a região, mas é absolutamente determinante para o país. Aliás, como as senhoras e os senhores deputados bem sabem, melhor do que eu também, a própria Constituição das comunidades intermunicipais não ou seja, fica na esfera de decisão dos presidentes de Câmara de cada uma das comunidades municipais e por isso nem sequer se está a colocar no imediato, porque este quadro comunitário está fechado, já fechámos o pacto, já tratámos da ITI, já estamos todos de forma articulada entre os 18 municípios a trabalhar quer no PRR, mas quer também no PT 2030. Por isso este foi um início de um caminho que dirão os protagonistas futuros, estará ou não fechado. Ao dia de hoje, e com os protagonistas de hoje, é um caminho que nós entendemos que não deve ser fechado, que deve, no momento certo, não é no dia em que fecha a candidatura, naturalmente, mas ela também não acontecerá seguramente no próximo ano, ou nos próximos 3 anos, salvo erro, mas que é um processo que deve continuar. Por muito que estes processos às vezes sejam sempre mais complexos, o que custa sempre é dar o primeiro passo. E a partir daí, depois é, consoante agora os resultados também que se tiver relativamente à Península de Setúbal, e que esperamos todos seguramente que vão no sentido daquilo que, pelo menos todos temos a percepção com os dados que existem, que irá acontecer, estaremos naturalmente, e estará naturalmente o Conselho Metropolitano, a área metropolitana, os seus diversos protagonistas, em condições de dar seguimento a este processo.
Mas acho também que temos que encarar, e já o disse, estes processos com tranquilidade. São processos sempre importantes para cada um dos territórios e são processos que podem, do meu ponto de vista, também valorizar muito este conjunto destes 18 municípios. Já falámos aqui sobre a Península de Setúbal, que tem uma ligação funcional fortíssima com a margem norte da área metropolitana, como todos sabemos. Importa também perceber-se relativamente depois à questão dos rendimentos das famílias e a tudo o que concorre para estes dados do Eurostat, consegue ou não, como a senhora deputada Paula bem referiu, voltar à realidade que tinha até 2012, que teve um quadro de financiamento próprio para a Península de Setúbal. Senhora Presidente, pela minha parte era só. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Presidente. Terminamos assim esta primeira audição. Eu, por acaso, já mandei uma mensagem para o grupo parlamentar que fez o requerimento para a próxima. Vamos fazer aqui um compasso de 2 minutos ou de 5 minutos, está bem?